Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo no canal. Como é bom ter você comigo aqui. Gente, deixa eu falar para vocês, você está lembrando de convidar pessoas para entrar no canal e dizer que foi enviado por você? Ah, minha amiga, papai, então continue mandando. Quantas pessoas você entrarem no canal com seu nome, você concorrerá com quantas pessoas você enviar, tá bom? No caso aqui, a Paulinha está concorrendo, a Albertina, a Carmen e a Marionice. Só que interessante aqui um fato, gente, depois vocês olham lá no comentário. A Ivani Ornelas, se a Paulinha ganhar, ela também ganha. A Naira, se a Albertina ganhar, ela também ganha. A Lucélia, se a Carmen ganhar, ela também ganha. Agora, a Ana Cláudia, se a Marionice ganhar, ela também ganha. Só que tem um detalhe. 4 pessoas entraram convidados da Carmen, que é a Lucélia, o Willis, a Marionice e a Cecília. Então, o que acontece? Se eu sortear o nome e sair a Carmen com o Willis, quem vai ganhar é o Willis, tá? Então, as outras amigas da Carmen aí só ganham se o sorteio, que eu vou colocar o nome. Paulinha e Ivani, Albertina e Naira. Carmen, Lucélia, Carmen, Willis, Carmen, Marionice, Ana Cláudia, Marionice, Cecília e Carmen. Olha, a Marionice tem 2 chances também. Por quê? Porque a Marionice entrou no canal e já convidou outra pessoa para entrar no canal. Olha que maravilha, gente. Nosso canal tá ficando muito legal. Então, continuem, espalhem aí e vamos participar do sorteio. Essas pessoas novas que estão entrando vão ganhar essa Bíblia aqui, ó, tá? Bíblia 365 dias. Talvez não seja essa capa, mas o conteúdo interno é o mesmo, tá bom? Então, vamos que vamos. Vamos para a leitura hoje, 14 de janeiro. E a propósito, diante disso, né, a gente está vendo poucas pessoas ali participando, só 4 pessoas, na verdade. Nós vamos aumentar aí a data para fazer o sorteio. Nós vamos fazer o sorteio no dia 25, tá? Sem ser nessa quarta, na outra. Tô olhando naquela folhinha que ficava torta quando a mesa estava virada. Então, no dia 25, nós vamos fazer o sorteio, quarta-feira. Sem ser nessa, na outra. Por quê? Porque nós vamos dar mais tempo para quem ainda não participou, dá tempo de convidar, né? Legal? E no dia 30, a gente envia para o sorteado. Vamos que vamos? Janeiro, 14 de janeiro. Gênesis, capítulo 30, do verso 1 até o capítulo 31, o verso 16. Vamos para a leitura? O nosso bom e fiel Senhor conosco. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Raquel lhe disse: tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça. Ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel chamou de Naftali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Azer, pois disse: como estou alegre, agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido? Agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Será que não foi o contrário, hein? Porque ele queria casar mesmo, era com Raquel, né? Mas tá bom. Raquel propôs:
Em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: Esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente, e deu a Jacó o quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse: Deus me recompensou, porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel, e em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos pelos quais o servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Então Labão respondeu: Se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me, qual será seu salário? Qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: O Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo o que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: Não me dê coisa alguma, se o Senhor fizer o que eu lhe direi, continuarei a cuidar do seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob o cuidado de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano, e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos, descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos, e também de servos e servas, e muitos camelos e jumentos. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era nosso pai, tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai adquiriu toda a riqueza.
Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, onde ele cuidava de seus rebanhos, e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia: os listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listradas, salpicadas e malhadas. Então, em meu sonho, as cabras eram salpicadas e malhadas. O anjo de Deus disse a Jacó, e eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos, e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam: da nossa parte tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos venceu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 23. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro. Depois André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito, a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a seu próprio filho.
Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará, antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Interessante isso aqui, tá, gente? Vamos ficar atentos, porque os tempos estão chegando. Então, quando você for perseguido numa cidade, fuja para outra e vá espalhando a palavra de Deus. Salmo 12, de 1 a 8. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumento de 8 cordas. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e cale a língua arrogante. Eles dizem: mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos. Quem nos impedirá? O Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás dessa geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Oh, maravilha! Recebe a bênção aí, as promessas do Senhor para você nesse dia. Provérbios 3, 13 a 15. Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compra com ela. Se compara com ela. Oh, maravilha, hein, Sô? Vamos buscar sabedoria aí, gente. Então, e busca sabedoria para você também participar do nosso sorteio. Estamos prestes a sortear. E por falar em sorteio, as Bíblias da Neuza e da Lídia já estão sendo enviadas, tá bom? Então, fiquem com Deus, com certeza elas chegarão breve aí, tá bom? Deus abençoe a todos e finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Vamos? Deus é justo e bom.